E, ó, eu vou passar a palavra pro Bruno Prado, mas depois eu quero ouvir o Flávio, que a gente sempre debate aqui sobre o Abel Ferreira. E, na boa, os números do Abel, eles ficam cada dia mais impressionantes. É surreal o número que eu vou ler aqui pra vocês. Os números, na verdade, são surreais. Primeiro, Bruninho, o Palmeiras do Abel Ferreira sofreu 9 derrotas nos últimos 106 jogos. Isso é brincadeira, isso parece mentira. É sério, a gente tá falando de um futebol brasileiro que é dificílimo a gente ver um time tão regular assim. A gente falou desse número hoje no Bate-Pronto e a gente fala agora depois de outra vitória, e vitória convincente. 106 jogos, 9 derrotas, menos de 10%. Flavinho, você que é melhor de matemática, deve ser uns 8%. Em 47, o brasileiro perdeu 3. Quase 1 a cada 16. Em 47 jogos no brasileiro? Perdeu 3. Em 47 jogos no brasileiro, nos últimos 47 jogos, perdeu 3. E Piperno, nos últimos 41 jogos, independente das competições, são 3 derrotas. É pro Abel Ferreira realmente esfregar na cara de todo mundo. Não tem como a gente não falar. Eu sei que o Diniz faz um belo trabalho. Eu sou fã do Diniz pelo que ele faz hoje no futebol. Dizia sempre precisa ganhar título. Ganhou um Carioca, acho que precisa ganhar mais. Mas é revolucionário e é corajoso. Mas o Abel não tem comparação, né, Bruno, no futebol brasileiro. São números inacreditáveis. Sim, boa noite a todos. O Abel é um técnico histórico do Palmeiras e marcante já no futebol brasileiro. O Palmeiras, claro, tem todo um conjunto, né? O conjunto vai de todo mundo, de diretoria, de comissão técnica, de jogadores, e tudo tem que funcionar bem para que o time chegue nesse nível de perder muito pouco, de ganhar muito título. E a comissão técnica é de um nível bem alto. O Abel é um ótimo técnico. Vários jogadores melhoraram, evoluíram. O Palmeiras, ele tem um elenco bom, mas ele não tem, assim, o Palmeiras não é aquele time que, tô precisando de um cara, de um centroavante, então vamos contratar. Várias vezes o Palmeiras não foi ao mercado. Esse ano mesmo foram 2 contratações, o Richard Rios e o Arthur. O Arthur está jogando de titular, o Richard Rios entra em quase todo jogo, mas não é um titular absoluto da equipe. Teve um momento que sem centroavante, até hoje, né? O Rony jogando de centroavante, isso aí foi uma coisa do Abel, que o jogador cresceu, o Veiga cresceu com ele, o sistema defensivo é muito bom. Então, o Abel Ferreira é um treinador histórico do Palmeiras, é um cara que hoje comanda o futebol do Palmeiras, e é um time que eu concordo com o Piperno, é o grande favorito no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Já era, né? Agora é mais ainda. Sim, e é um campeonato, claro que é cedo, são 5 rodadas, mas o campeonato de pontos corridos, ele tem uma previsibilidade. O mata-mata, o Palmeiras pode ser eliminado até por um time pior que ele. Pode acontecer. Ano passado, na Libertadores, bastou uma derrota e o time foi eliminado. Perdeu só um jogo e caiu fora. No outro ano, o Atlético Mineiro não perdeu nenhum e foi eliminado. Então, no mata-mata, não tem essa... Não dá para fazer, vai chegar. Você coloca entre os favoritos, claro. Mas no brasileiro, dá para ter essa noção maior. E esse time, pela regularidade que tem, perde muito pouco, soma ponto quase todo jogo. E nos últimos 2 jogos foram 9 gols. É um time que faz mais gols, é um time que cada vez é mais criativo, que quando chegou o Abel, era uma defesa forte e tinha dificuldade para criar. Já no ano passado era um time bem mais criativo e esse ano está crescendo, o time está evoluindo. Aí é tempo de trabalho. Você deixa um treinador competente trabalhar por mais tempo, o cara vai fazer coisa boa, vai evoluir o que tem que evoluir, vai melhorar o que tem que melhorar. E esse Palmeiras hoje é um time que aperta o adversário, que pressiona, que cria, que faz gol. Então é o grande candidato. Acho que é o Fluminense o que pode tentar acompanhar, porque o Flamengo parece que ainda vai demorar um tempinho para se acertar totalmente com regularidade. Na teoria seria o Flamengo. O Fluminense pode tentar acompanhar, mas 38 rodadas realmente é pesado. E o Fluminense até no final do jogo ficou uma coisa meio preocupante, que foi o Alexander, né? Ele saiu com muita dor no joelho. É um jogador excelente do Fluminense. E o André foi expulso. O André foi expulso. Então o Alexander preocupa. Claro que vai passar por exame, mas saiu com muita dor no joelho, chorando o Alexander. Flávio Prado, você sempre faz questão de dizer, o Abel não é grande... Como é que o Palmeiras é mais importante pro Abel do que o Abel pro Palmeiras? Eu acho. Isso óbvio, não, mas isso claro. Agora, Flávio, o que esse cara tá conquistando, eu acho que nenhum treinador, aí é aquele nosso debate, eu acho que nenhum treinador conseguiria fazer pelo Palmeiras o que o Abel tá fazendo. Até questão de número. Olha os números que eu acabei de ler, são 9 derrotas em 106 jogos. Eu nem sei se tem algum treinador, qual foi o último treinador no Brasil
que conseguiu um número desse. Porque eu não lembro de um time ficar tanto sem perder como esse time do Palmeiras. Um time que ganha título o tempo todo, que não cansa de ganhar título. São números que já comprovam, realmente, o Abel também pro Palmeiras é foda, não tem treinador que faria o que ele faz pelo Palmeiras, ou não? Você segue com a sua opinião, que você acha que outro treinador poderia conquistar os mesmos resultados que ele no Palmeiras? O Palmeiras oferece condição para isso. O Palmeiras hoje é disparadamente... Porque a gente sempre compara a parte administrativa do Palmeiras e do Flamengo, né? Times que se estabilizaram, que vieram de dívidas e que conseguiram mudar essa história. Só que a direção esportiva do Flamengo é uma piada. E o Palmeiras mantém uma linha de conduta muito boa. E o Abel tem um respaldo gigantesco. Qual é a grande diferença do Flamengo para o Palmeiras? É a diretoria ou é o treinador? Diretoria de futebol. Porque se o Flamengo deixa um treinador trabalhar, provavelmente ele faria uma coisa grandiosa também, né? Mas o Flamengo troca por N motivos. Claro que o Jorge Jesus saiu, não porque o Flamengo quisesse. Se o Jorge Jesus tivesse aí desde 2019, como é que estaria esse Flamengo hoje? Talvez tivesse falido, mas falido que eu digo na bola, né? Cansado todo mundo. Mas talvez estivesse voando mais. Há essa coisa O Abel, ele se adaptou muito ao Palmeiras e meio que perdeu a ambição de querer ir para a Europa. Então ele está sossegado, ele está muito bem aí, está muito bem assentado, a família está muito bem. O Jorge Jesus já chegou querendo ir embora. A gente lembra disso, né? Primeira oportunidade que ele teve, ele foi embora. Então não dá para denegrir de forma nenhuma o trabalho do Abel Ferreira, claro que não. E ele não sai por nada, né? Eu acho que nada tira o Abel do Palmeiras. Está negociando uma renovação já, até 27. Até 27. E ele fala que ele tá feliz. Ele fala que a esposa tá feliz, a família tá feliz. É correto. O Nilson lembrou hoje, ele é o 10º maior salário do mundo de treinador. Do mundo. Então, pra tirar esse cara do Palmeiras, só se for um gigante europeu. Eu acho que nem time médio da Europa hoje, como a gente diz, mas time médio da Europa você aparece mais pro futebol europeu. Eu acho que o Abel não sai do Palmeiras pra um time médio da Europa, por exemplo. Se eu fosse ele, eu não sairia. Tá tudo muito certinho, tudo muito ajeitado, tudo muito... Então, tá tudo ok, tá dando tudo certo, tá ok, tá tudo certo, tá... Eu só faço algumas colocações porque eu acho que o Palmeiras hoje, ele dá uma condição extraordinária para um cara trabalhar. E o Abel tá aproveitando essa condição para tirar tudo que ele pode do elenco, do grupo, então... Tudo bem, tá tudo certo. Se eu fosse o Abel, também não sairia, não. Se eu fosse o Palmeiras, proporia renovação. Vai que acontece alguma coisa, vai que a coisa não rola como se esperava, e vem outro técnico, até de mais nome, e não consegue o que ele conseguiu. Então, tudo bem, segue como está, tá dando tudo certo. Ô Piperno, a gente cansou de falar, né, quando o Dudu vinha sendo questionado. O Dudu não tá jogando bem. O Dudu tá num jejum de gols. E a gente falava, tá bom, mas o Dudu é o Dudu. O Dudu ajuda o time, o Dudu corre o jogo inteiro, o Dudu não é chinelinho, não é aquele jogador acomodado. E eu mesmo, algumas vezes, eu falava, o Dudu é jogador de jogo grande. Quando chegar a hora do vamos ver, quando precisar do Dudu, provavelmente ele vai crescer. E tá acontecendo. Porque Campeonato Paulista, vamos ser sinceros, o Palmeiras já é muito favorito. Ele chega já com a quase certeza do título, de tamanha distância que o Palmeiras construiu para os seus maiores rivais. E a gente tem que ser sincero. E o Dudu estava mal. Agora o Dudu começa a jogar. Na final contra o Água Santa já teve aquele drible desconcertante de letra. Foi um drible da vaca de letra. E que ele cruza pro gol. Agora ele vem crescendo no Campeonato Brasileiro e hoje jogou muita bola. Ou seja... Dá pro torcedor palmeirense, já que o Palmeiras ganha tanto, ter paciência e falar, tá bom, deixa o Dudu. Porque quando precisar, ele vai fazer o papel dele. Porque, Dudu, Veiga, Mike e eu acho até o Arthur fizeram uma grande partida hoje. Então, você tocou num ponto importante, porque eu fui muito crítico do Dudu no Campeonato Paulista. Falei aqui algumas vezes que ele vinha jogando muito mal o Campeonato Paulista. Só jogou bem a final, e só entre aspas, né? Porque era o jogo mais importante. Depois disso, voltou a ser o velho e bom Dudu. E aí veio uma outra coisa importante nesse time. Primeiro, o técnico do Palmeiras ele confia em alguns caras e ponto final. Segundo, como o time tem, assim, uma sobra técnica e tática considerável, né? Então, uma gordura, para usar uma palavra que é muito usada indevidamente, aliás,
ele sabe que ele pode contar, manter no time um ou outro jogador que ele julga importante, mas que naquele momento esteja com desempenho um pouco abaixo, porque o outro vai acabar compensando, o esquema vai acabar compensando, assim, tem várias vantagens. Então ele não precisa ser aquela coisa meio assodada de, bom, o cara tá mal, jogou mal o primeiro tempo, eu já vou sacar e tal. Não, ele dá tempo, como o Arthur vem tendo tempo, como outros jogadores tiveram. O Hendrick teve quase que o Campeonato Paulista inteiro. O Flaco Lopes, nossa senhora. Ele dá esperança pros caras, né? Ele não encosta, ele fala, tá bom, vai. Todo mundo, por exemplo, o Tabata, né? Que ficou aí 6 meses, né? Enfim, jogando abaixo do que se imaginava. Aí no Campeonato Paulista, aquele jogo lá contra o São Bernardo, que era um jogo difícil, foi bem. Então é claro que você tem também assim, o conforto de ter um time que está rendendo e que pode se dar o luxo disso. Então, a cobrança ela não é tão instantânea em relação a esses desempenhos individuais. Claro que se perder 4, 5 jogos, óbvio que todo mundo vai acabar questionando. Agora, eu acho o seguinte, como foi bom aquele time do Água Santa, né? Porque ele ganhou do Palmeiras um jogo e, assim, com margem para fazer mais. O Água Santa, naquele dia, podia ter feito mais e que, se não fosse o jogo em que o Palmeiras foi com o time reserva lá para a Bolívia, teria sido a única derrota do Palmeiras esse ano. E eu acho que o Abel, uma variável que deve passar na cabeça dele sempre é o seguinte, ele tem um salário, né, incomparável aqui para o futebol brasileiro, e ele não vai trocar isso aqui, uma torcida que faz dele um grande ídolo e tal, para pegar um time, na Espanha, ou na Itália, ou na França e tal, para ser 4º, 5º no campeonato. Para que isso aí, né? E, vale a gente lembrar, tá? Outro número interessante é que desde 98 que o Palmeiras não vencia 2 partidas consecutivas por goleada. Em 98 foi 4-0 contra o Bragantino e 6-3 contra o Juventude. Agora 5-0 contra o Goiás e 4-1 hoje contra o Grêmio. Ou seja, 2 goleadas consecutivas, que é importante também fazer saldo de gols. O Palmeiras vai ficando distante ali. É como o primeiro colocado, o Botafogo podendo chegar ainda. Agora, falando com vocês, a gente tem 65 mil pessoas ao vivo com a gente. Então, faltam 3 mil inscritos pra gente bater 4 milhões aqui no canal da Jovem Pan Esportes. Vamos bater esses 4 milhões ainda no Canelada de hoje. Pra gente comemorar, se inscreva agora no canal da Jovem Pan Esportes. Faltam 3 mil pra gente bater 4 milhões. Então, agora, tem uma palavra aí embaixo da sua tela, inscrever. Clique em cima dela, se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes, que a gente vai bater 4 milhões de inscritos ainda hoje aqui no Canelada.